Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Continuando no nosso estudo de evangelhos, nós vamos trabalhar hoje as parábolas. Nós veremos o conceito de parábolas e o propósito das parábolas, ok? Vamos lá, vamos ver então do que se trata. Essa é uma pintura do holandês Van Gogh, o semeador. Ele pintou na França em 1888 essa pintura. A respeito da importância das parábolas, basta dizer que um terço do ensino de Jesus registrado em Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, os evangelhos sinóticos, se dão por meio de parábolas. As parábolas compõem a parte das escrituras que é mais popular em todo o mundo. Juntamente com o Apocalipse, elas são preferidas das pessoas em todas as épocas do cristianismo. As parábolas são recontadas, cantadas, esculpidas, pintadas, como nessa imagem de Van Gogh, durante toda a história do cristianismo em todos os lugares. A despeito de toda essa popularidade, elas também são a porção das escrituras que são mais mal interpretadas. Osborne, no seu livro A Espiral Hermenêutica, ele lamenta da seguinte forma: ao longo de boa parte da história da igreja, as parábolas de Jesus foram mal interpretadas, reconfiguradas, abusadas e destruídas. Muitas vezes ainda o são hoje. Elas são mais mal usadas do que ouvidas e entendidas. Um exemplo disso é a interpretação que Orígenes dá no século III da parábola do bom samaritano. Em seu livro De Principiis, que é o primeiro tratado cristão da teologia cristã, no tomo 4, ele diz que o viajante da parábola do samaritano é Adão, que viaja para Jerusalém, ou seja, o céu, passando por Jericó, o mundo. Os ladrões são Satanás, o sacerdote é a lei, o levita são os profetas, o samaritano Cristo, o animal é o corpo de Cristo e a hospedaria é a igreja. E os 2 denários, pensa só, seria o pai e o filho. Então esse é só um exemplo de uma interpretação alegórica de uma parábola que se fez historicamente, mas que ilustra que infelizmente esse tipo de coisa ainda continua a acontecer. E parte de toda essa confusão em relação às parábolas é porque as pessoas não sabem como interpretá-las e terminam espiritualizando cada parte da parábola. Então, diante disso, nós devemos investir um tempo pensando no conceito bíblico de parábolas e na forma mais adequada para interpretá-las corretamente e aplicá-las às nossas vidas, ok? Então vamos lá. Eu acredito que buscarmos uma definição das parábolas seja de grande valia para o nosso estudo. E eu trouxe para vocês aí a definição dos autores Kostenberg e Richard Patterson em seu excelente livro, que tem nos ajudado bastante aqui nos nossos estudos, o Convite à Interpretação Bíblica. Na página 396 ele diz assim: parábola é uma narrativa breve que exige uma reação do ouvinte. No que diz respeito ao gênero, as parábolas são histórias realistas que abordam situações cotidianas. Diferem da narrativa histórica porque não são histórias reais, ainda que apresentem verossimilhança. Ao mesmo tempo, elas não apresentam elementos fantásticos, como as fábulas, as lendas ou outros tipos de histórias míticas. Perceba algumas partes importantes nessa definição. Primeiro, são narrativas breves que exigem uma reação do ouvinte. Essa reação exigida aos ouvintes, em via de regra, estão ligadas à proclamação de Jesus em relação ao reino. No estudo dessa semana, por exemplo, de Marcos 4, da parábola do semeador, vimos que Jesus atrela o ensino das parábolas aos cidadãos do reino de Deus. Em segundo lugar, essa definição diz que
As parábolas são histórias realistas do cotidiano. Realista não no sentido de que de fato aconteceram, mas que poderiam ter acontecido dado o fato de que faziam parte do dia a dia das pessoas, ok? Um terceiro elemento a notar nessa definição é que os autores dizem que essas histórias breves, as parábolas, são diferentes das narrativas e também das fábulas. Diferentes das narrativas porque não são histórias reais, como já mencionamos, e são diferentes das fábulas porque não possuem elementos fantásticos, como um personagem que voa ou se transforma em animal, etc. Ok? Então, muito interessante aqui a definição do Kostenberg e Patterson para as parábolas. Muito bem, irmãos. Pensarmos também, além do conceito de parábolas, pensarmos também no propósito da parábola nos ajudará em nosso estudo. Então, vamos lá. Marcos capítulo 4, verso 11 e 12, não pode ser perdido de vista por nós. Aqui Jesus explica o propósito das parábolas, conforme nós já vimos no estudo dessa semana. Diz assim: E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Essa é a explicação que Jesus dá a respeito do objetivo dele ensinar por meio de parábolas. Já vimos no estudo do texto de hoje, como mencionei, que o duplo propósito de Jesus era elucidar as coisas do reino para os cidadãos do reino e escondê-las daqueles que rejeitam a Cristo. Assim, a parábola não era um recurso didático de Jesus para fazer-se mais claro. Ao contar parábolas, Jesus não intencionava apelar meramente para o entendimento cognitivo das pessoas, embora em alguma medida esse elemento estivesse presente. Nem muito menos Jesus intencionava nos deixar um padrão didático para imitarmos. Osborne compreende bem isso, dizendo da seguinte forma: parece claro que Jesus tinha de fato um objetivo maior ao usar a parábola. As parábolas são um mecanismo de confrontação e funcionam de modos diferentes dependendo do público. Nas controvérsias com os líderes e com o Israel incrédulo, uma grande parte desse objetivo era esconder a verdade deles. Esse era um julgamento divino sobre o Israel teimoso. No entanto, tal sinal negativo era parte de um objetivo maior: desafiar o povo e suscitar-lhe uma resposta. As multidões são forçadas a tomar uma decisão pró ou contra Jesus, enquanto os discípulos são desafiados e ensinados pelas parábolas. Então, irmãos, ver esse propósito teológico das parábolas é extremamente importante para nortearmos os nossos estudos das parábolas e também verificarmos o quão distante das Escrituras estão pregadores dos nossos dias adeptos da nova homilética. Me parece realmente um grande equívoco pregadores que, ao invés de expor fielmente as Escrituras, gastam o seu tempo e de seus ouvintes contando histórias e mais histórias e justificam essa prática dizendo que Jesus nos ensinou a contar histórias. De novo, é claro que havia um elemento didático nas parábolas de Jesus, mas a sua natureza era muito mais profética do que didática. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Na próxima semana voltaremos a esse estudo e veremos como interpretar corretamente as parábolas. Até lá, se Deus assim permitir.